Romanos, capítulo de número 13. Romanos, capítulo de número 13. A partir do versículo 11 até o versículo 14. Romanos, capítulo 13, do versículo 11 ao versículo 14. O título da nossa reflexão dessa manhã é Compreendendo o Tempo. Compreendendo o Tempo. Na semana passada nós pensamos sobre este momento em que nossa geração vive. Somos chamados a refletir sobre o nosso tempo, a entender, a discernir o movimento da história e compreender tudo que estamos enfrentando, tudo que estamos historicamente vivenciando. A palavra de Deus em Atos diz que Davi serviu a sua geração. Nós, semelhantemente a Davi, devemos também entender a nossa geração e servir a Deus no meio dessa geração. Mas nós não podemos servir a Deus no meio dessa geração sem compreender o tempo, sem compreender como essa geração pensa, como essa geração vive, como essa geração age e reage, como essa geração sente. Para isso é necessário que sejamos como os filhos de Issacar. E foi sobre isso que na semana passada nós meditamos. 1 Crônicas, capítulo 12, verso 32, nos fala dos filhos de Issacar, dentre aqueles que entronizaram Davi rei em Hebrom. Havia um grupo da tribo de Issacar, que eram os conhecedores da época, para dizer a Israel o que eles deveriam fazer. Nós somos chamados a entender o nosso tempo, a nossa época, a era, o século. Somos chamados a entender como vive o sistema de valores desse mundo, a fim de que possamos também conduzir, dirigir, apontar os caminhos para a igreja de Cristo, para os discípulos de Cristo. E hoje eu gostaria de continuar nessa mesma esteira de compreensão, fazendo uma rápida digressão, porque tem muito a ver com aquilo que já falamos na semana passada. Nós identificamos 4 características do nosso tempo em que a igreja precisa lidar, em que os discípulos de Cristo precisam lidar com essas características. Falamos a respeito do hedonismo, a cultura do prazer que quer anular e se distanciar de qualquer expressão de sofrimento e dor, fazendo com que a única possibilidade de vida seja a possibilidade do bem-estar. A igreja é chamada para dizer que a dor tem a sua função e o seu lugar no mundo. O sofrimento é pedagógico. E nós não podemos nos submeter a esses conceitos de do hedonismo. Falamos a respeito do imediatismo. Somos a geração do aqui e agora. Somos a geração do micro-ondas, da comida rápida, do fast food. Enquanto a palavra de Deus nos chama a atitudes de paciência e perseverança. Não é um ou outro texto que a Bíblia nos aponta que o verdadeiro discípulo é aquele que persevera até o fim. É aquele que persevera na oração. É aquele que tem paciência na tribulação. Também fomos chamados a refletir sobre o pragmatismo do nosso tempo. O pragmatismo é aquele conceito filosófico que faz com que nós pensemos que somente o que dá resultado é bom. Em que nós não pensamos a respeito do que é certo, mas pensemos apenas a respeito do que dá certo. E não questionamos, à luz da ética cristã, algumas práticas. O pragmatismo é filho do utilitarismo. O pragmatismo quer saber apenas daquilo que é útil e dá resultado.
A fé cristã não. A fé cristã quer saber se o que fazemos está sendo feito com a motivação correta, levando em consideração toda a ética das Escrituras Sagradas e do próprio Senhor Jesus, do modo como Ele viveu. E por fim, nós falamos sobre o deísmo. Deísmo é um conceito que se tornou o precursor do ateísmo e que muitas vezes está contaminando até a Igreja de Cristo. A ideia de um Deus distante, apático e indiferente à realidade humana. O Deus das Escrituras é o Deus pessoal, o Deus que nos chama pelo nome, o Deus que nos deu o nome e o sobrenome, o Deus que interfere na história, o Deus, aliás, que não apenas interfere, mas tem a regência da história. Ele é o soberano das nações, Ele é o soberano de tudo que nos acontece. O mundo está em suas mãos e nada foge ao controle dessa soberania eterna e providente. Depois que nós compreendemos um pouco essas características, eu sei que pode parecer estranho falar sobre isso, mas a igreja de Cristo, o cristão, ele está vivendo isso. Se ele reflete sobre isso, não importa. A vivência disso acontece diariamente, dentro de uma faculdade, de uma escola, no trabalho, no convívio com outras pessoas, e muitas vezes nós estamos sendo submersos por essa compreensão equivocada da vida. E é necessário fazermos essa reflexão. Quanta gente dentro da igreja rejeitando absolutamente qualquer expressão de dor e sofrimento, dizendo tudo que é dor, tudo que é sofrimento vem do diabo, é o diabo que está fazendo. Não, Deus usa a dor. Deus usa a dor pedagogicamente na vida dos seus filhos. E se nós enveredarmos por esse caminho, nós vamos negar, por exemplo, que uma pessoa que fica doente não pode estar sendo tratada por Deus. Nós podemos negar, por exemplo, ou chegar ao absurdo das compreensões de que, por exemplo, aqui nessa comunidade ninguém pega Covid, porque nós estamos blindados. Para com isso, isso é loucura, né? Isso é insanidade. Quem pensa assim precisa de médico, precisa procurar auxílio porque está doente, emocionalmente doente. Enfim, quando nós chegamos a esse lugar de compreensão do tempo e ao mesmo tempo fazendo uma leitura correta desse tempo, nós podemos ser melhores discípulos de Cristo no mundo. Romanos capítulo 13, verso 11, diz assim: e digo isto a vocês que conhecem o tempo. Então, o apóstolo Paulo não é alguém que vive alienado e fragmentado em relação ao tempo. Não, o tempo, a geração, o momento precisava ser compreendido, diz o apóstolo. E digo isto a vocês que conhecem, que compreendem, que entendem, que discernem o tempo. Já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e o dia vem chegando. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Vivamos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidades e libertinagem, não em discórdias e ciúmes, mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venha a satisfazer os desejos da carne. Senhor, eu peço humildemente a Ti que o Senhor tenha misericórdia e fale ao nosso coração por meio desse texto, dessa palavra, dessas reflexões. Eu peço que o Senhor use esse instrumento falho, indigno, pequeno, frágil e deficiente, para que a Tua glória seja mais exposta, mais manifesta, e todos reconheçam que é o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Primeiro, me permita falar um pouquinho do que esse texto significava para esse povo, e depois buscar fazer uma contextualização disso para o nosso tempo e para nós como povo de Deus no século 21.
Quando o apóstolo Paulo fala que este povo precisava discernir ou conhecer o seu tempo, ele está falando de uma tensão que existia para essa geração, que existe para a nossa também. A tensão existente entre o que já estava inaugurado, mas que ainda não havia sido consumado. Paulo queria que esses cristãos romanos entendessem a necessidade do equilíbrio do pensamento em relação à primeira vinda do Senhor e à segunda vinda de Cristo. Esse espaço de tempo é um espaço de muitas tensões. E nós ainda vivemos essa mesma tensão. A tensão entre algo que já foi inaugurado, mas ainda não foi consumado. Entre a inauguração do reino de Deus em Jesus, porque quando Cristo vem, Ele mesmo declara que o reino de Deus havia chegado. Esse reino que havia sido inaugurado ainda não havia sido consumado em toda a sua amplitude e abrangência. Há um teólogo cristão chamado Oscar Cullmann que falou muito a respeito e cunhou uma expressão que ficou muito conhecida no meio cristão e muitos usam, e ela me parece ser muito correta, muito certeira. A expressão é o já e ainda não. O reino já inaugurado, mas o reino ainda não consumado. O reino que já foi por Cristo realizado entre nós, mas ainda não totalmente consumado no mundo. Nós vivemos a tensão entre a primeira vinda e a segunda vinda do Senhor Jesus. No meio na lacuna, no interim, no interregno entre o começo, entre o alfa e o ômega de Cristo, nós estamos assim como aqueles cristãos estavam. Nós vivemos, por exemplo, a tensão entre sabermos que os nossos pecados estão perdoados, mas de reconhecermos que ainda estamos sujeitos à presença do pecado no mundo. Nós reconhecemos que estamos perdoados pelo sacrifício da cruz, mas ainda sofremos com as consequências desse pecado no mundo. Nós sabemos que toda a expressão da morte em Cristo já foi completamente vencida, porque Ele venceu a morte, mas nós ainda sofremos com as expressões da morte no mundo, a doença, o sofrimento, o luto, a ansiedade, todas essas questões que rodeiam essa experiência humana. Essa tensão estava muito próxima desse povo. Jesus havia acabado de inaugurar o reino, já havia morrido e ressuscitado, e esse povo agora estava recebendo todo esse ensino, e Paulo precisava lhes orientar sobre a necessidade de compreenderem esse momento. Mas é claro que haviam também experiências muito comuns, muito específicas àquele grupo de pessoas. Eles viviam numa cidade onde o paganismo estava presente de uma maneira muito intensa, onde práticas de orgias podiam ser inclusive identificadas como práticas de culto. Haviam deuses que requeriam dos seus adoradores ações que eram apenas e tão somente orgias sexuais. No meio desse paganismo, no meio dessa compreensão equivocada, estava ali o cristianismo, tendo de anunciar algo que colidia frontalmente com toda aquela expressão de uma cultura religiosa pagã. E Paulo está falando, olha, vocês precisam viver de uma maneira diferente da que vocês estão vivendo, porque essa compreensão de adoração a Deus não está em consonância com a realidade que Cristo já inaugurou. Paulo compreende isso para aquele tempo e fala de uma maneira clara em relação àquele tempo. Mas nós precisamos fazer uma transposição aqui.
Não que os tempos mudaram radicalmente, mas é claro que vivemos um tempo em que outros elementos foram incorporados à nossa compreensão, foram incorporados à nossa vivência, e nós precisamos entendê-lo. Essa tensão que os cristãos romanos viviam precisava ser discernido ou discernida, e nós também temos no nosso tempo características muito específicas que precisam ser discernidas. Especialmente a nossa geração precisa discernir o seu tempo, afinal é nela que nós servimos a Deus. Deixe-me trazer algumas compreensões aqui que podem parecer apenas teóricas, mas se você levar até as últimas consequências, verá que não. Nós vivemos hoje uma mentalidade que é chamada de mentalidade pós-moderna. Essa mentalidade pós-moderna é uma mentalidade que fez com que fosse introduzida a sociedade pós-cristã. O que é uma sociedade pós-cristã? É uma sociedade que já não leva em consideração os valores, preste atenção nisso, que não leva em consideração os valores e os fundamentos da fé cristã como valores e fundamentos admitidos sem nenhum questionamento. Nós vivemos essa mentalidade chamada pós-moderna, que é tão pós-cristã, ou seja, o cristianismo é mais uma expressão entre as várias expressões, entre as infinitas expressões de fé que existe. Mas ela também introduz um outro pensamento, que é chamado de um pensamento pós-tradicional, onde tudo aquilo que é considerado histórico, tradicional, é algo que precisa ser corrigido, rechaçado, porque o histórico e o tradicional trazem consigo alguma coisa que precisa ser vencida, tabus que precisam ser superados. Só que isso é tomado como algo sem questionamento. Essa mentalidade pós-moderna está aí. Às vezes, teoricamente, nós não pensamos sobre ela, não falamos dos nossos púlpitos, porque parece algo apenas de natureza teórica, mas essa mentalidade, ela está presente nas fileiras cristãs, ela está presente na mente e no coração de pessoas que se assentam nessas cadeiras aqui e fora daqui, em vários lugares onde a palavra de Deus é pregada. Quantas vezes, diante da pregação das Escrituras, você não se sente altamente desconfortável, porque alguns valores e princípios que estão sendo anunciados colidem frontalmente com a tua compreensão de mundo, com a tua cosmovisão, com a tua visão do mundo. E aí a gente pergunta, de onde vem essa visão do mundo? Muitas vezes a visão de mundo que nós temos não é bíblica, não é cristã. A visão de mundo que nós temos nos foi legada, nós herdamos essa visão de mundo, de conceitos filosóficos que nós aprendemos na escola, que aprendemos na faculdade, ou que aprendemos com amigos, ou que aprendemos dentro da nossa própria família. E isso contaminou, ou tomou conta de uma maneira tão profunda da nossa vida, que quando somos apresentados a alguns conceitos bíblicos, e veja, quando eu penso nos conceitos da palavra de Deus, eu não estou falando de doutrinas humanas, eu não estou falando de expressões religiosas, eu estou falando de valores e princípios que só podem ser compreendidos e só emergem das Escrituras através disso, de uma busca sincera por compreendê-los. Os valores da palavra, esses valores, não as doutrinas humanas e não os valores da religião. Esses valores bíblicos, eles são eternos, eles são atemporais, portanto. Eles não se submetem à cultura, eles não se submetem a um determinado grupo. Nesse sentido, o cristianismo é muito subversivo para a nossa geração. Porque a mentalidade pós-moderna diz que já não existem as chamadas, me entenda, eu só estou tentando introduzir isso, mas nesse sentido, a mentalidade pós-moderna diz que não existem as grandes histórias mais, ou as chamadas metanarrativas. O que é isso?
Não existem as histórias, por exemplo, que elucidam a criação do mundo. Dizer que Deus criou o mundo é algo absolutamente inadmissível para essa mentalidade. Não porque é uma mentalidade ateia simplesmente. Não, às vezes nem é uma mentalidade ateia. Mas porque rechaça todo tipo de grande história, de todo tipo de metanarrativa que quer dizer e quer dar explicação para aquilo que acontece no mundo. E diz, não, cada um tem a sua explicação a respeito. E diante disso, nós somos levados a abandonar toda a verdade que seja absoluta. Nós somos levados a dizer assim, não, não existe verdade absoluta. Cada um tem a sua verdade. Numa sociedade assim, nós somos desafiados a saber como devemos nos comportar como cristãos. A primeira tentação cristã numa sociedade que vive dessa maneira, que pensa dessa maneira, e mesmo que não entenda esses conceitos que eu trago teoricamente, os defende de alguma maneira. A primeira tentação cristã é a tentação da imposição daquilo que crê. Por exemplo, o cristianismo, principalmente na expressão católica da Idade Média, por intermédio da Inquisição, quis impor os pensamentos cristãos a várias culturas. Se diz que não houve evangelização, houve cristianização em muitos lugares. A América Latina é um desses lugares. Nós somos tidos como um continente cristão, não porque o evangelho pôde soprar livremente, o Espírito soprou, não. Porque houve uma cristianização. Há outras expressões religiosas que fazem isso por meio da força. O cristianismo fez isso no passado. O islamismo faz hoje isso em muitos lugares, onde se impõe aquela compreensão por meio da imposição. Só que a imposição, por mais que muitas vezes tenda a ser um modo que o cristianismo queira trazer os seus valores, ela desconsidera algumas coisas que são básicas na vida. Desconsidera a natureza humana, por exemplo. As pessoas, o ser humano, foi criado à imagem e semelhança de Deus. E como imagem e semelhança de Deus, o ser humano é um ser responsável moralmente. O ser humano não pode delegar, nem pode terceirizar as decisões que toma. Não pode dizer, eu tomei essa decisão porque lá na minha geração, 14ª antes de mim, aconteceu isso. Não, nós podemos ser influenciados por 1000 gerações atrás de nós, mas nós somos responsáveis pelas decisões que tomamos, porque, embora influenciados, nunca as nossas decisões são determinadas, nem pelo diabo, nem pelas gerações passadas, nem por qualquer outra coisa. Nós somos seres responsáveis. Somos seres com consciência e temos liberdade. Deus nos fez assim. Todas as vezes que eu quero impor algo, para usar aqui agora uma expressão bem chula, goela abaixo das pessoas, eu estou ferindo a natureza de Deus nessas pessoas. Que natureza é essa? De seres responsáveis. De seres que terão que prestar contas. Por que a Bíblia diz que nós nos apresentaremos diante de Deus para prestar contas? Porque pressupõe que somos seres responsáveis moralmente, que têm consciência livre para decidir. Logo, a imposição me parece não ser um posicionamento correto. Agora, existe uma outra expressão cristã hoje que quer responder a esse momento que nós vivemos, tão confuso, tão complexo, cheio de elementos novos, cheio de mudanças, de tempos e estações que Deus está fazendo mudar. Porque Deus tem o controle da história, então nada está acontecendo fora do controle dele. Que é o que alguns estudiosos têm chamado de uma postura laissez-faire. O que é isso? É aquela postura assim, não, vamos deixar do jeito que está para ver como vai ficar.
onde nós não somos assertivos no modo como cremos. Por exemplo, existe algo muito comum hoje, em que as pessoas dizem que se você tem um pensamento contrário ao dela, você é intolerante. Tipo assim, discordar é intolerância. Isso é um equívoco? Discordar não é expressão de intolerância. Aliás, o cristão deveria e deve ser o primeiro a respeitar as opiniões contrárias, a lutar, inclusive, para que as minorias étnicas, as minorias religiosas dentro de um país sejam respeitadas. Até porque existem muitos países e lugares onde o cristianismo é a minoria religiosa e quer ser respeitado, quer ter liberdade de anunciar o evangelho, de anunciar aquilo que crê. Mas quantas vezes, quando o cristianismo é a religião majoritária, não luta para que esses menores tenham liberdade? Por que isso? Porque muitas vezes nós estamos contaminados não pela ética cristã, mas pela religião meramente cristã. Eu estou dizendo isso porque essa postura flexível demais, essa postura laissez-faire, faz com que nós, embora tenhamos que ser tolerantes e respeitosos com todas as opiniões contrárias, divergentes da nossa, não somos chamados a sermos passivos, apáticos e indiferentes face às posturas que estão colidindo frontalmente com os valores do evangelho. Não. Portanto, nós não somos chamados nem à imposição e nem a essa postura flexível demais. O que nos sobra, o que nos resta, é entender que a palavra de Deus nos chama a sermos persuasivos. É uma persuasão que o cristianismo, ou que o cristão, mais do que o cristianismo, o cristão verdadeiro, o discípulo de Cristo, precisa ter diante desse mundo que se apresenta, que se descortina diante de nós. Argumentos que ao mesmo tempo devem considerar a natureza imutável de Deus, mas também a natureza humana de seres responsáveis. Ao mesmo tempo que nós entendemos que a verdade de Deus é uma verdade imutável, porque é atemporal e não submetida à cultura, então em qualquer época, em qualquer tempo e em qualquer cultura ela é válida, nós temos que levar em consideração que os seres humanos, que são altamente mutáveis, são seres responsáveis e devem também tomar as suas decisões através de uma consciência livre. A única maneira que o cristianismo tem de responder a isso é através dessa atitude persuasiva de argumentos que ao mesmo tempo consideram essa natureza imutável divina e essa natureza moralmente responsável do homem. Nesse sentido, como os cristãos de Roma, nós precisamos discernir nosso tempo. E também precisamos discernir como agir nesse tempo. Nós temos essas semelhanças gerais, mas temos também semelhanças ou diferenças muito específicas. E eu gostaria de trazer 3 ideias rápidas aqui para a gente refletir, levando em consideração o texto. A primeira ideia é que no meio dessa geração de conceitos muito novos, de compreensões muito diferentes do Evangelho, o chamado bíblico para nós de compreensão do tempo é compreendermos que o nosso tempo é um tempo de despertamento. Veja, o versículo de número 11 diz assim: digo a vocês que conhecem o tempo, já é hora de despertarem do sono. Muitas vezes a igreja ela está não sendo impositiva, mas muitas vezes com essa postura muito laissez-faire, muito apática, indiferente e sonolenta. Nós estamos parecendo Jonas no porão do navio. Lá fora o mundo está pegando fogo. No caso de Jonas, a água estava caindo, era uma chuvarada, era um aguaceiro, era uma tempestade. E Jonas estava no porão do navio, deitado, dormindo, enquanto o navio estava naufragando. O mundo, Billy Graham disse que o nosso mundo está em chamas.
O mundo está pegando fogo e muitas vezes nós estamos confortavelmente sonolentos, com essa postura absurda de indiferença, com essa postura absurda de apatia diante de tudo que está acontecendo. Não queremos dar uma resposta, não queremos ser assertivos, não queremos nos comprometer, não queremos dizer não, não é assim que pensamos. Quando não, alguns de nós precisam despertar, porque estão vivendo não apenas essa alienação do mundo, não querem entrar e sujar as mãos com essa sujeira que há no mundo, não o coração, mas as mãos. Mas também nós vivemos um pessimismo eterno, um pessimismo cristão eterno. Quantas vezes a gente diz assim, mas nada que a gente vá fazer vai produzir alguma mudança nesse mundo, não. É um profundo pessimismo, e eu até entendo esse profundo pessimismo, porque nós somos herdeiros de 2 grandes guerras. Pastor, isso aconteceu há 100 anos atrás. Meu irmão, nós somos afetados por essas coisas e nem percebemos. No final do século XIX, o mundo vivia o otimismo filosófico. O homem era o ser mais elevado que existia no mundo. E dentro desse otimismo filosófico, todo mundo entronizava o ser humano. A teologia perdeu o seu lugar para a antropologia. A teologia perdeu o seu lugar para o homem. E Deus deixou o centro para o homem ser entronizado. Só que aí veio uma primeira grande guerra mundial. Depois nós tivemos uma segunda grande guerra mundial. Isso fez com que nós saíssemos desse otimismo para um pessimismo. Do tipo, o homem não tem jeito mesmo. O homem é o ser humano mais desgraçado, é a raça mais podre e incorrigível. Tanto que eu e você já pensamos algumas vezes do tipo assim, principalmente pastor, pensa assim, eu vou largar a mão de mexer com gente, eu vou para a roça mexer com gado. Não é assim que o pessoal diz, que o gado, o rebanho, é mais fácil. Por quê? Porque nós fomos afetados por esse pessimismo. Uma sociedade podre, incorrigível. E nós dizemos assim, o ser humano é egoísta, é incapaz de absorver qualquer mudança. Nós não podemos viver alienação nem pessimismo. É tempo de despertamento. E tudo que nós fazemos em nome de Jesus, porque o que é fazer as coisas em nome de Jesus? É fazer as coisas de acordo com o caráter de Jesus. Tudo que nós fazemos em nome de Jesus, ou seja, de acordo com o caráter de Jesus, será recompensado e terá frutos nessa terra. Mesmo que ele não seja visto por mais ninguém, isso faz diferença. A Bíblia diz em Romanos capítulo 1, verso 16, eu não me envergonho do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não apenas o Evangelho enquanto boa notícia pregada, mas o Evangelho enquanto boa prática vivida. O Evangelho enquanto uma ação que entra pelos corredores do inferno e faz com que este inferno, que é promotor da morte, seja confrontado com toda a expressão de vida em Cristo. Irmãos, nós quando olhamos para a história, nós vamos ver um testemunho belíssimo. Ao mesmo tempo que nós temos esses testemunhos horríveis das expressões religiosas do cristianismo, que quis impor, que quis, através da guerra, da força, impor uma cristianização, nós temos expressões tão belas na história, de gente que fez diferença, porque simplesmente viveu o Evangelho, de gente que viveu como Cristo vivia, e por ter vivido como Cristo vivia, fez com que as coisas fossem mudadas, em pequenos lugares, mas essas pequenas ações correram como um rio que foi crescendo e alcançando outros tantos lugares. Eu posso dar um exemplo aqui da nossa nação. Eu venho de um lugar, a minha região ali no Goiás, embora eu tenha vivido muitos anos no Mato Grosso do Sul,
mas já divisa com Goiás, e minha família materna é toda de Goiás. O presbiterianismo, por exemplo, naquela região, é fortemente marcado por hospitais e escolas. Você tem, num raio lá de 100, 150 quilômetros, várias cidades pequenas do interior de Goiás, que possuem o hospital evangélico, que possuem escola evangélica e que possuem a igreja. Olha que tripé maravilhoso. Por quê? Porque o evangelho sempre promoveu pessoas que fossem instruídas, que soubessem ler. O evangelho verdadeiro de Jesus sempre quis que as pessoas pensassem, que as pessoas tivessem senso crítico, que elas não fossem simplesmente atrás como um rebanho, mas que elas pudessem questionar. Por isso escola. O evangelho sempre foi promotor da saúde. Por isso, quando nós falamos que a igreja tem que ser o primeiro exemplo de promoção de saúde humana, e se tiver de fechar, é a primeira a fechar, e não tem que questionar se vai faltar isso ou aquilo, não tem que questionar, sabe por quê? Porque nós, historicamente, sempre prezamos pela saúde humana. Você vai estudar a história de homens capazes, cheios de compreensão, cheios de entendimento, intelectuais, como Francis Schaeffer, na França, que abre mão de toda a sua carreira acadêmica para ir cuidar de leprosos. De uma Madre Teresa de Calcutá. E de outros tantos que entenderam que eles podiam fazer diferença. Sendo um só, mas eles podiam fazer diferença. Talvez uma pequena comunidade, mas que podia fazer diferença. Por quê? Porque temos um testemunho na história, mas temos um testemunho nas Escrituras. Irmãos, quando nós pensamos na história da salvação, a história da salvação, nós temos 4 grandes momentos: a criação, a queda, a redenção e a glorificação ou consumação final. 4 grandes momentos: a criação, a queda, a redenção e a consumação ou glorificação. Você que está contaminado pelo pessimismo e diz assim: não tem jeito, o mundo está perdido mesmo, e não há nada que façamos que pode dar jeito, o homem é incorrigível. Você está olhando apenas para a queda e para a consumação final, onde haverá um juízo. Mas a nossa geração é a geração que não está vivendo a consumação, que é herdeiro sim da queda. E não pode se esquecer que Deus criou o ser humano, que o homem e a mulher é imagem e semelhança de Deus, porque Deus o criou. E em Cristo há uma boa notícia, de que este homem que caiu pode ser redimido pela graça de Jesus Cristo de Nazaré. E como que isso tem que ser expresso? Através de palavras, sim, mas através de ações simples, que podem mudar o mundo. Como tantas histórias, mas eu não tenho tempo. Vamos passar para um outro ponto aqui. Uma segunda ideia que eu queria que você observasse está aí no versículo de número 12, que diz assim: vai alta a noite e o dia vem chegando. Essa expressão me chama a compreensão de que nós vivemos um tempo de perigos e oportunidades. Perigo porque ainda é noite, e oportunidade porque o dia está chegando. Há perigos dessa noite escura. Citamos na semana passada esse culto ao prazer, onde toda dor é rechaçada. Nós temos um individualismo. Cada vez mais as pessoas querem viver egoisticamente, olhando apenas para si e não para todo o contexto. Nós muitas vezes não estamos preocupados com o que está acontecendo no mundo. Nós pensamos assim: bom, eu não tenho nada a ver com isso,
Essa pandemia, por exemplo, não tem nada a ver com isso. Isso é problema dos outros. Eu sou saudável, não sou grupo de risco, eu vou viver do jeito que eu quero viver e acabou. Só que nunca levamos em consideração a coletividade. Isso é individualismo, altamente egoísta. Nós vivemos o relativismo, onde não existe verdade absoluta. Cada um tem a sua verdade. Ah, pastor, você pensa assim. Meu irmão, eu não estou aqui para dizer o que eu penso. Eu estou aqui para, no mínimo, tentar expressar o que as Escrituras, em seus valores eternos, pensam. Por que eu defendo Jesus? Ou melhor, Cristo não precisa de defesa. Mas por que eu defendo a ideia de que existe uma verdade absoluta? Porque Jesus afirmou isso. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. E Francis Schaeffer, que eu já citei, ele diz que existe uma verdadeira verdade. E a verdadeira verdade é Cristo. Eu verdadeiramente creio nisso. Cristo é a verdadeira verdade. Existe esse relativismo, é um perigo. Existem outras tantas, a tecnologia. Olha que coisa boa, você está recebendo este culto na tua casa e essa mensagem está chegando até o teu lar. Isso é a tecnologia em ação. Mas quanta expressão de morte a tecnologia não tem também manifestado? É um perigo. Então veja, nós temos e vivemos um tempo de perigos, mas nós precisamos observar as oportunidades. Qual é a oportunidade? Eu creio que nunca houve um tempo tão propício para nós declararmos que cremos em Cristo como a revelação da verdade absoluta de Deus no mundo. Que Ele é a chave de leitura das Escrituras, mas que Ele é a chave que abre também os questionamentos mais profundos do coração do ser humano. Eu creio em Cristo. Eu creio em Cristo como a revelação da verdade absoluta de Deus. O cristão, ele é chamado nesse tempo a ser sal e luz, a ser sal que não consegue impedir que o mundo se deteriore completamente, mas consegue refrear essa deterioração, consegue impedir com que essa deterioração seja rápida. O sal tinha essa função. O sal, ele tinha a função de impedir ou refrear uma deterioração rápida do peixe, por exemplo, que era um alimento muito comum, que se estragava com facilidade. Então um peixe era colocado numa salmoura ou era revestido por uma camada de sal para que ele não se estragasse rapidamente. Agora observe, o cristão, ele é chamado para ser sal da terra. Um mundo que está numa carreira inexorável à deterioração, ao apodrecimento, à putrefação. Mas aí entra o cristão. É uma escola cristã, é uma ação cristã, é um hospital com valores cristãos. É um simples fazer uma marmita para cuidar de pessoas em situação de rua. É uma casa que recupera pessoas dependentes químicas. Ou seja, nós precisamos entender que o cristão é sal da terra e é luz do mundo, no sentido de que o mundo está completamente escuro, mas de repente Deus acende uma luz, e essa luz é uma comunidade cristã, é um discípulo de Jesus. Essa luz é esse discípulo. Essas são as oportunidades que nós temos tido de não somente falar do Evangelho, mas viver o Evangelho. E por último, e por fim, a palavra de Deus diz no versículo 13: vivamos dignamente como em pleno dia. O tempo que vivemos é um tempo que requer de nós despertamento, requer de nós a compreensão dos perigos e oportunidades, mas requer de nós também uma expectativa e uma esperança. O texto diz: vivamos dignamente como em pleno dia. Não é dia ainda. O próprio texto diz que vai alta a noite. O dia vai raiando, já vem chegando, mas ainda não é dia. Ainda não é dia. E não adianta nós querermos que o mundo seja perfeito, ele não será.
Não adianta pensarmos que todas as nossas ações terão resultados imediatos e que produzirão mudanças exponenciais no mundo. O realismo é nós compreendermos que as nossas mudanças podem e vão acontecer, que as mudanças podem e vão acontecer por nossa influência como cristãos, mas que essas mudanças não farão com que tudo mude da noite para o dia e vivamos uma sociedade perfeita. Por quê? Porque ainda é noite, mas o chamado do Evangelho é que nós antecipemos o dia. Como que a gente antecipa o dia? Vivendo dignamente, como em pleno dia. É noite, mas o Evangelho de Cristo, o cristão, a comunidade de Cristo na terra, o povo de Deus no mundo, vive como se fosse pleno dia. Como que a gente tem que viver? Nós temos que viver como se a eternidade já estivesse acontecendo. Por quê? Porque ela já está acontecendo no coração do cristão. A palavra de Deus diz que quem crê em Cristo tem a vida eterna, não diz terá. Tem. A vida eterna já está presente em mim e em você. A morte vai ser só uma transposição para aquilo que será eternamente, mas nós já estamos vivendo o eterno aqui, porque o eterno já vive e habita em nós. Nós precisamos ter essa perspectiva da vida, a perspectiva de que já devemos viver com expectativa e esperança, como em pleno dia. Que o poder do Evangelho possa mudar pessoas e culturas, e que nós sejamos instrumentos para isso, para a glória de Deus, sem imposição, mas sem flexibilização exagerada, antes com uma vida e com um anúncio que persuade as pessoas a compreenderem que nada é tão poderoso no mundo, nenhum movimento social, nenhum movimento político, nada é tão poderoso no mundo como o Evangelho de Jesus de Nazaré. Pai Santo, eu te agradeço e louvo o teu nome, porque o tempo que vivemos é um tempo muito rico, é um tempo onde os desafios são enormes, mas as oportunidades são gigantes. É um tempo, ó Deus, em que existe uma grande e oportuna porta sendo nos aberta, que nós possamos entrar por essa porta sem titubear e poder, ó Deus, anunciar o Evangelho através de práticas e palavras, como Jesus, que era varão poderoso em prática e palavra, em obras e palavras. Ajuda-nos nisso, Senhor. Dá-nos a sabedoria, dá-nos o discernimento, dá-nos a compreensão para sermos mais parecidos com Jesus. O verso 14 diz que nós devemos nos revestir de Jesus. Senhor, que o Senhor seja a nossa roupa, que o Senhor seja a nossa armadura, que o Senhor seja aquele que é visto por todos quando olharem para nós, que nós sejamos revestidos de Jesus e sejamos parecidos com Jesus, não com uma religião, não com uma denominação, mas como Jesus. É isso que eu te peço, em nome e por amor a Cristo. Amém e amém.